como cuidar da beleza das pessoas de forma a não alterar o que elas já trazem, né? Sempre penso nisso, é uma coisa que eu tenho sempre comigo. Primeiro porque beleza é natural. O termo beleza é um termo que muitas pessoas tentam definir. E aí eu tenho pra mim que assim, a gente tem duas belezas e a gente precisa entender do que a gente tá falando, porque a consequência disso é diferente. Então, quando a gente fala de beleza como algo matemático, porque eu falei de beleza dos bebês reconhecerem isso, é porque essa percepção da beleza, na verdade, tá nos seres vivos como a percepção de algo que tem proporções e uma arquitetura que realiza bem a função para qual aquele ser tem que desempenhar. Então, quando você tem numa manada um macho que se destaca por suas proporções belas e harmoniosas, ele vai ser o macho alfa, porque aquele DNA é o melhor naquela manada. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 10º episódio do Roberta Guerin Podcast. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre comunicação não verbal. O que é isso? Nenhum bicho de 7 cabeças. A gente está aqui para falar sobre imagem, cuidado com a aparência. E para levar comigo esse bate-papo, eu trouxe a doutora Érica Romanoff, médica dermatologista. Érica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui dividindo essa mesa comigo. Obrigada, Roberta. É um prazer imenso estar aqui. Eu confesso que eu estou esperando por esse convite, porque você sabe o quanto eu admiro você. Ainda mais para falar de um assunto que a gente adora, que é tão interessante e pertinente também, né? Tem assunto para bastante tempo, para vários podcasts, inclusive. Maravilha! Ó, aproveita, você que está aí assistindo esse episódio, com certeza muita coisa vai sair daqui para te ajudar, te transformar, te inspirar. E, Érica, eu queria começar a conversar um pouquinho sobre essa questão da importância da imagem, né? Como dermatologista, assim, o que você diz pra gente sobre o cuidado, sobre a aparência, né? Sobre a nossa imagem? Para falar da importância da imagem, eu vou falar um pouquinho sobre fisiologia cerebral. E aí a gente vai construindo o raciocínio e nós vamos chegar à conclusão se a imagem é importante ou não. Perfeito. E aí, para a gente começar, assim, é importante a gente entender que o cérebro ele busca liberação de dopamina, que é o neurotransmissor que traduz para o corpo a sensação e a emoção do prazer, né? Então, toda vez que o cérebro enxerga algo ou vivencia algo que faz satisfação, uma área específica do cérebro, que é a área da recompensa, é ativada. E para comunicar ao corpo disso, o cérebro libera a dopamina. E o cérebro, ele busca a dopamina e muitas vezes algumas pessoas, inclusive, são viciadas em dopamina, né? A gente busca sentir prazer a todo momento. É por isso que o açúcar faz tanto sucesso com o ser humano, porque ele ativa a área de satisfação no cérebro. Então, é exatamente isso que acontece quando eu olho uma imagem cujas proporções sejam atraentes para mim. O cérebro, essa área de satisfação é ativada e a gente libera a dopamina. E aí, quando eu enxergo uma imagem bela, essa imagem ganha atenção, porque onde eu estou liberando dopamina é onde eu quero ficar. Então, isso significa que se eu quero exercer atratividade a alguém, se eu dependo de uma interação entre duas pessoas, né, e eu preciso exercer uma função que depende dessa interação, ganhar atenção, ter uma imagem atraente, aumenta a minha eficiência. Então, quando eu me coloco como uma imagem mais atraente, mais acolhedora, mais receptível, eu consigo atenção por mais tempo e eu consigo exercer minha função. Estudos mostram que essa percepção da beleza, de uma imagem prazerosa, é algo inato. E sabem que bebês de 1 ano já reconhecem rostos belos. Então, bebês que são expostos a várias imagens de rostos de pessoas, eles ficam mais tempo observando faces belas. Olha só. Então, daí a gente eu não preciso responder se a imagem é importante, né? O cérebro já mostra, a função cerebral já mostra que isso é relevante, que a gente tem que, sim, se importar com isso. Legal. Isso até vai muito de encontro com a comunicação não verbal, né? Porque Exatamente. a gente é o nosso cartão de visita. E aí, é claro que isso é muito mais complexo, né? Porque para você
Eu falei de beleza como algo atrativo. Óbvio que não é a única característica de atratividade. A gente tem outras, né, que acabam chamando a atenção, retendo a atenção. Mas a forma como a gente se comporta, essa coerência entre o que eu vejo e o que a pessoa expressa. Às vezes até micromovimentos faciais, né, podem trazer isso. Mas para que eu mostre essas outras qualidades, essas outras características, eu antes preciso ganhar atenção. E a informação, a imagem, é uma informação muito mais rápida, né? Então, se eu quero reter a atenção, eu preciso ter uma imagem que atraia, depois eu vou ter tempo para mostrar essa comunicação não verbal, né? Essas outras características que acabam corroborando com uma imagem, uma figura atraente de confiança em que eu possa usar como referência e dessa pessoa aprender algo. Entre o corpo como um todo, né? Exatamente. Que legal. E falando de beleza, assim, a beleza natural, né? Eu sei que, até como tua paciente, vejo o quanto você preza por cuidar da nossa beleza de maneira natural, né? Eu acho isso muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre como cuidar da beleza das pessoas de forma a não alterar o que elas já trazem, né? Esse assunto é super interessante, porque, na verdade, eu sempre penso nisso. É uma coisa que eu tenho sempre comigo. E é uma coisa que dá... Eu até abro aqui para a gente discutir, Roberta, para saber o que você pensa disso. Primeiro porque beleza natural. O termo beleza é um termo que muitas pessoas tentam definir. E aí, eu tenho para mim que, assim, a gente tem duas belezas, e a gente precisa entender do que a gente está falando, porque a consequência disso é diferente. Então, quando a gente fala de beleza como algo que é matemático, porque o que eu falei de beleza, dos bebês reconhecerem isso, é porque essa percepção da beleza, na verdade, está nos seres vivos como a percepção de algo que tem proporções e uma arquitetura que realiza bem a função para a qual aquele ser tem que desempenhar. Então, quando você tem numa manada um macho que se destaca por suas proporções belas e harmoniosas, ele vai ser o macho alfa, porque aquele DNA é o melhor naquela manada, entende? Então, na natureza, a beleza não é algo subjetivo, romantizado. Beleza é, de fato, algo matemático. Então, a gente tem no ser humano uma beleza física que ela é unânime. Se a gente mostrar a foto da Gisele Bündchen, da Angelina Jolie para 100 pessoas, todos vão falar ela é bonita. Podem não falar ela é a pessoa mais bonita que eu conheço, mas vão concordar que existe beleza naquela proporção, naquela face. Né? Então, essa é aquela beleza óbvia. É uma beleza que é inquestionável. E raramente a gente tem um ser humano que nasce provindo, né, que recebe essas proporções perfeitas. Né? Essa pessoa normalmente se destaca, porque não é comum. Agora, a gente tem aquela beleza que o ser humano denomina, que é aquela beleza que faz com que a gente sinta, quando a gente olha algo e aquilo nos traz prazer, a gente tende a chamar de belo, né? Então, às vezes eu vejo uma pessoa cujas proporções não são perfeitas, não são ideais, que tem coisas que poderiam ser mais proporcionais, mas no conjunto aquela pessoa me gera satisfação, me gera prazer, e eu vou falar, que pessoa linda, que alma linda. Enfim, porque aquilo me fez sentir bem, né? Então, essa beleza é a beleza que eu busco tratar lá no consultório, né? Assim, essa pessoa, ela é coerente, aquilo que ela sente, a essência dela combina com aquela imagem que ela mostra, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, e é uma busca de fazer o paciente saber quem é ele, qual a essência dele, o que é que ele quer mostrar, e a gente ajudá-lo nesse processo. Agora, o termo natural, beleza natural, é mais complicado ainda. É profundo. Porque hoje em dia, né, o que é natural? Então, assim, se a gente buscar entender que natural é aquilo que a natureza provê e que a gente nasce com a nossa beleza, e se a gente nada fizer, a gente vai envelhecer naturalmente.
mas para algumas pessoas o natural é mais generoso do que para outras, né? Então, assim, quando o paciente vai buscar envelhecer de uma melhor forma, ou trazer uma característica mais bela do que ela traz, ela não está querendo continuar natural, ela está querendo trazer uma mudança, né? E isso é uma coisa que as pessoas têm muito, que elas trazem esse termo, eu não quero mudar, não quero mudar. Mas se eu quero melhorar, eu preciso mudar. Eu preciso sair da posição onde eu tô e ir para uma outra posição em que eu me sinta melhor, ou que eu apresente algo melhor. Mas a gente também vê nesse processo coisas que a gente fala não naturais, que na verdade são bizarras, que são grosseiras, né? Então, eu acho que essa coisa do beleza natural é a gente trazer um movimento de ganhar, primeiro, saúde, porque a saúde, ela transborda na nossa superfície, que a gente percebe como algo que a gente chama de belo, de uma forma elegante, com proporções adequadas, num contexto que seja coerente, porque o que é belo numa senhora de 60 anos não é considerado belo numa mulher de 30, né? E o que parece ser belo e sedutor numa mulher de 30, numa senhora de 70, passa a ser bizarro. Então, o contexto do natural é todo esse. A gente tem que levar em conta todas essas informações e tentar encontrar harmonia, né? Coerência. Eu acho que isso que é o natural. É algo fora do bizarro. E muito de dentro, né, Érica? Isso que você está falando está me fazendo pensar aqui sobre o processo da nossa longevidade, né? Do nosso caminho, do nosso caminhar mesmo de vida, né? Então, o que eu tenho dentro vem para fora, né? O estresse, o cansaço, a tristeza, mas também a felicidade, a alegria, a ansiedade, enfim, tudo vem à tona, né? Como você bem disse, no nosso externo. Então, falarmos sobre beleza natural, eu não imaginava que ia ser algo tão profundo. Profundo, muito profundo. Muito legal. E eu, uma certa vez, eu conversando com um médico chinês que tem toda essa filosofia ancestral, e ele diz que a alma molda o externo. Nossa. E que, olhando o externo, ele consegue enxergar a alma das pessoas. Um detalhe da medicina chinesa, eles fazem leitura facial. E é exatamente isso, né? A energia que a alma transcende, ela acaba moldando a forma como a gente enxerga o externo, seja nas emoções, nesses micromovimentos que a face faz, a gente consegue fazer uma leitura muito profunda e às vezes até subjetiva da pessoa quando a gente observa esses detalhes, né? Então, sim, o interno modela o externo e o externo também modela o interno, né? Eu acho que se a gente busca o externo e a gente percebe que ele não está em congruência com aquilo que a gente tem dentro, a gente causa um conflito, né? Uma insegurança, um sentimento de não estar encaixado. Eu tenho a oportunidade o privilégio de ter pessoas muito próximas, né? O paciente, quando está lá, ele está totalmente despido e desprotegido, ele está aberto, ele está permitindo que eu examine, que eu converse, que eu traga informações. E eu consigo, às vezes, perceber que existe um desajuste entre o que a pessoa mostra e como ela se sente. Isso gera um conflito realmente muito grande. E ajudar nesse processo é mágico, é muito satisfatório, é muito feliz. Será que talvez, Érica, essa busca, né, da pessoa talvez não saber, não conhecer o interno dela, seja o motivo da gente ver algumas imagens tão distorcidas, igual a gente vê às vezes pessoas compartilhando na internet, né, procedimentos que as pessoas fazem, estéticos, principalmente na face, né, tão distorcidos com o que aquela pessoa poderia receber? Será que talvez isso acontece porque a pessoa ela não se conhece o suficiente e ela está tentando ser algo que não está dentro dela? Eu acredito que sim, Roberta. Também acho que é um assunto bastante complexo, mas se a gente entender que a definição de saúde é de equilíbrio, né?
e que o nosso DNA, ele conhece o equilíbrio e ele busca isso, se um ser ele está mostrando desequilíbrio externamente, para mim é porque existe um desequilíbrio interno, né? Ou de não se conhecer, de não se saber ainda quem de não perceber como se sente, ou de ter um conflito, um sofrimento muito grande. Um sentimento de se sentir agredido e violentado pelo externo ou pelo que quer que seja, e aí com a imagem desejar também agredir, né? Porque a gente sabe que é isso, a gente mostrando uma imagem harmoniosa, a gente sabe que faz bem ao outro. Então, se um cérebro olha para uma imagem que é prazerosa, vai liberar dopamina, vai se sentir bem. É por isso que quando eu recebo visita na minha casa, eu vou ajeitar as almofadas, eu vou colocar um vaso de flor, eu vou perfumar minha casa, porque eu quero bem àquele que vem me visitar. Então, quando eu em casa tenho um tempinho para me arrumar, para vestir uma roupa bacana, para escovar o dente, para deixar minha pele bonita, para pentear o cabelo, é porque eu desejo felicidade àqueles que vão olhar para mim, né? Então, quando eu transformo a minha imagem para algo que seja agressivo, é porque, no fundo, a minha intenção é causar impacto. Muitas vezes não positivo. E o que a gente tem hoje, Érica, de avanço na medicina, né, para os tratamentos estéticos que a gente poderia comentar? A gente está vivendo uma época de grandes avanços. Mas, para falar dos avanços, eu acho que é interessante eu falar um pouquinho da história dos tratamentos estéticos. É uma coisa que eu posso falar porque há 20 anos eu estava finalizando a especialização em dermatologia, em 2005. E, naquela época, a cosmiatria era algo exercido mais pelos cirurgiões plásticos. A Sociedade Brasileira de Dermatologia ainda não aceitava muito a cosmiatria, mas o serviço de dermatologia onde eu estudei tinha um ambulatório de cosmiatria. E, naquela época, a cosmiatria utilizava procedimentos que causavam uma agressão, um certo dano, para que, no reparo desse dano, a gente usufruísse dos benefícios. Tá? Então, a dermatologia realizava peelings de fenol, que são peelings bastante profundos e causam um dano, uma agressividade à pele, que depois a gente tem um resultado, sim, de contração de colágeno e tudo mais, mas um procedimento agressivo, ele traz riscos inerentes e a chance de complicação é bastante alta. E as imagens que a gente vê compartilhadas Exato. são fortes. Então, estão trazendo de novo esses tratamentos que a gente fazia 20 anos atrás, porque outras áreas entraram na cosmiatria agora e estão percorrendo o mesmo caminho que nós percorremos nesses últimos 20 anos, né? Então, um peeling de fenol, dermoabrasão, que é um procedimento que a gente fazia raspagem da pele, quase que um arrancamento total da pele para que no brotar novamente viesse uma pele jovem. Lasers ablativos bastante agressivos. Os preenchimentos eram feitos com colágeno bovino, com metacrilato, com silicone, que são substâncias definitivas, né? Enfim, esses procedimentos eles vieram sendo substituídos por procedimentos que causavam uma agressão menor, microagressões, em cujo reparo a gente extraía o benefício. Então, começaram a vir os lasers e tecnologias que promovem calor e microdanos pelo calor. Começaram a vir os preenchimentos com ácido hialurônico e começaram a vir, mais recentemente, o uso de substâncias bioestimuladoras, substâncias feitas na indústria farmacêutica para causar uma proliferação de fibroblasto e rejuvenescimento. E nesses últimos 10 anos, 15 anos, 10 anos, foi isso que vai acontecendo. Agora, mais recentemente, a ciência, vindo para a medicina, começou a trazer procedimentos que geram restauro, geram reparo, sem causar dano, sem causar inflamação. E o nome que a gente dá a essa nova tendência é terapia regenerativa. A gente consegue regeneração de forma natural, sem causar agressão, com muito menos risco, né? Muito menos risco tanto de cicatrizes inestéticas,
muito menos o risco de uma manifestação imunológica por algo que a gente tenha colocado de efeito duradouro ou definitivo. E aí, na terapia regenerativa, a gente tem preenchimentos ou restauros de volume com lipoenxertia, né? Com gordura, que é o nosso preenchedor natural. É o que Deus fez para nos preencher. E quando a gente precisa repor volume, a gente tem, hoje em dia, utilizado essas técnicas. Na verdade, no último congresso, só se falou disso, do uso de lipoenxertia, de uso de células de nanofet para tratamento de flacidez, de células-tronco, né? Resgatando isso que tantos anos atrás se iniciou na cirurgia plástica, mas aí esse boom da indústria farmacêutica de trazer lasers e preenchedores acabou rechaçando isso um pouco de lado e hoje em dia está sendo resgatado. Terapias em que se usam moléculas informacionais para trazer restauro, então nanossomos, exossomos, plasma rico em plaqueta, tudo utilizado de forma natural ou na indústria farmacêutica, mas de forma realmente mais informacional, para que eu vá direto no alvo, sem causar antes uma inflamação para trazer o restauro. Essa é uma fase que me anima muito. Eu sou apaixonada por isso, né? Porque trazer saúde de fato, rejuvenescer de forma verdadeira, com o mínimo de agressão possível. Então, é claro que os procedimentos que vêm acontecendo, terapias a laser, isso não diminui a importância de tudo isso, mas os lasers também estão ficando mais eficientes, com mais segurança. Tô tentando organizar aqui a quantidade de perguntas que eu tenho na cabeça. Esse assunto é muito vasto. Sim. E é muito apaixonante, realmente. E muito legal ver que o avanço, ele tá corroborando para um cuidado com a saúde, de fato, né, Érica? E não com somente tratar tal questão, melhorar tal ponto na pessoa, né? Mas sim cuidar dessa pessoa como um todo, de fato, promover a saúde nesse Exatamente, corpo, né? porque como é que eu vou provocar restauro, como é que eu vou provocar reparo, se eu não tenho equilíbrio na minha saúde, né? Se eu não tenho mecanismos de fazer restauro. Então, como é que eu vou estimular fibroblastos, nova produção de fibras colágenas, de fibras elásticas, se eu estou inflamada, se eu estou desnutrida, ou se eu sou tabagista, ou se eu me alimento muito mal e eu não consigo nem equilibrar minha saúde. Como é que eu vou rejuvenescer num ambiente desse? Então, aquele profissional que não leva isso em consideração, ele não vai ter sucesso. Ele vai onerar o paciente dele, né? Ele vai alimentar uma ilusão e certamente isso vai trazer frustração. E essa questão do corpo inflamado que você comentou, né? Às vezes o paciente ele não percebe, né, que ele não está na melhor performance, que a saúde dele não está da melhor maneira possível, né? Ele pode achar que está tudo bem, mas de fato tem ali uma questão de inflamação, seja uma inflamação intestinal, enfim, isso tudo atrapalha, eu diria, talvez atrapalha seja uma palavra muito forte, mas isso tudo influencia nos procedimentos, no cuidado dermatológico do paciente? Exatamente. Muitas vezes, quando o paciente vem em consulta, só de olhar para ele, eu vejo que ele está inflamado, né? Ele traz a queixa de queda de cabelo, ele está com uma dermatite na face, ele está com coceira, tá com ressecamento, enfim, tem queixas dermatológicas que me mostram diretamente que esse paciente está inflamado. Mas muitos, eles trazem um processo inflamatório subclínico lento, né? Ao longo do tempo, ele vai se adaptando àquilo, ele vai achando que ele já não é mais tão jovem, que ele já não é mais saudável, mas, de fato, o que acontece realmente é um desequilíbrio sistêmico, né? De vitaminas, minerais, de pouca absorção de nutrientes, ou de uma desbiose intestinal, cujo microbioma é mais patogênico, né? Do que um microbioma que ajuda no equilíbrio da saúde. Enfim, existem muitas causas. E precisa haver um olhar para isso, porque às vezes não é fácil de detectar, né? E começar um tratamento em que a gente precisa de uma resposta otimizada, que o paciente vai investir seu tempo, vai investir financeiramente, e negligenciando essas questões, não faz sentido para mim, né? Então,
tem que fazer parte da abordagem do médico. Não estou falando da dermatologia só, mas de todos os médicos, de todas as especialidades, voltar a ter esse olhar integral, né, para aquele ser que está diante de você. Às vezes não é nem você que vai tratar aquela desbiose, mas você alerta o paciente que provavelmente essa queixa advém daí e orienta ele a procurar aquele profissional que vai ajudar nessas questões. Até para o resultado que o paciente está querendo também, né, Érica? Se ele tem um processo inflamatório, com certeza o resultado não vai ser como poderia ser se a casa tivesse mais organizada, como você comentou, né? A questão do receber em casa. Então, acho que isso também vai muito de encontro, né? Exatamente. Organizar a nossa casa para colocar novas coisas na gente. Né? Exatamente. Eu vejo isso rotineiramente. Pacientes que respondem super bem ao tratamento, às vezes mínimas abordagens a gente faz e a gente tem resultados de cair o queixo, de comemorar, de vontade de abrir uma taça para comemorar, porque o paciente muito feliz. E a gente vê pacientes que às vezes se esforçam bastante, a gente usa ferramentas bastante eficientes, mas que não respondem tão bem. Então, claro que existe também uma característica genética envolvida na qualidade do colágeno, na qualidade das fibras elásticas, mas a questão da saúde, da alimentação, do sono, são muito relevantes. Qual a principal queixa, assim, que você costuma ouvir no consultório para tratar qual área, por exemplo? Talvez a área dos olhos? Não sei, tô me sentindo cansada, tô com olheira, ou o meu cabelo tá caindo, ou o meu rosto tá caindo. Qual a queixa que você mais costuma ouvir? Claro que depende muito da faixa etária, né? Então, quando eu atendo pacientes adolescentes, a queixa de face vai ser normalmente a acne e oleosidade. Alguns ainda com processos alérgicos, dermatite atópica. Quando a gente atende uma paciente depois dos 20 anos, ela às vezes traz queixas falando da imagem, de como elas querem melhorar. Essa geração está sendo bombardeada por imagens, né, de faces transformadas, de proporções transformadas. Elas estão se inspirando bastante nesses padrões de beleza e acabam trazendo com muita frequência essa necessidade de sensualizar a face e tudo mais. Mas a queixa capilar também é bastante frequente nessa geração. Já depois dos 30, 35, as pacientes começam a trazer as queixas de necessidade de rejuvenescimento. E aí, nessa faixa etária, a queixa principal é a área dos olhos. Olheira, ruguinhas na pálpebra, principalmente isso. Queixa de pescoço começa depois dos 40, 45 anos. E aí, nessa fase, já começa a ter as alterações hormonais, já vem o climatério. E aí, de fato, é quando as mudanças começam a acontecer. É uma fase da vida com grandes transformações. A segunda fase da vida de grandes transformações, a primeira é a puberdade, né? Em que, em 4 anos, a menina se transforma numa mulher adulta. Então, muitas transformações por conta dos hormônios. E aí, entre 45 e 55 anos, com a falta dos hormônios, a gente também sofre uma grande transformação em que o corpo da mulher quer mostrar que essa mulher não é mais fértil. E aí, essas mudanças, elas são frustrantes, porque a nossa geração se sente muito produtiva nessa faixa etária ainda, né? Sim. 45, 50 anos, a gente está no auge da produtividade. A gente quer estar interessante, a gente quer ser atraente, a gente quer namorar. E o corpo está mostrando outra coisa, né? Então, esse gap que aconteceu na nossa geração, porque a gente sabe que a longevidade aumentou, nós vamos viver mais. Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 63, 65 anos. E hoje a gente sabe que 63, 65 anos está até se questionando se dá para chamar de idoso, né? Eu acho um absurdo. A gente sabe que provavelmente vai viver 100 anos. Então, o corpo mostrar que não é mais produtivo aos 50 anos é realmente um conflito. É por isso que a medicina estética, o rejuvenescimento é um assunto tão trabalhado hoje em dia, né? A biologia ainda não conseguiu trazer o corpo humano para acompanhar esse comportamento mais jovem para essa geração. Então, tem se buscado, através da medicina, se manter a jovialidade, a juventude dessa forma.
Uma coisa muito interessante que você comentou foi sobre a questão do pescoço. Eu acho isso muito legal, porque normalmente a gente olha para o rosto, né? A gente esquece que tem pescoço, que tem mão. A mão Aham. vai ficando enrugada depois dos 30, gente, é estranho. Então é isso, né? Assim, você trata o todo, né, Érica? Você trata o pescoço, a mão tem procedimentos para a mão também que a gente Sim, encontra. sim, tudo que a gente faz na pele, né? Toda a região do corpo que tem pele Uhum. pode ser rejuvenescida e a gente tem que lembrar que às vezes o rosto mostra uma saúde, mostra uma juventude que o pescoço mostra diferente, né? O Uhum. pescoço desmente. Aham, é Então, verdade. a gente precisa lembrar a paciente de tratar o pescoço. É claro que hoje em dia os tratamentos, por conta da ciência envolvida, da tecnologia, eles acabam muitas vezes sendo onerosos e as pacientes às vezes precisam priorizar. Uhum. Mas em algum momento é interessante fazer o pescoço acompanhar. Muitas vezes, quando a gente faz um tratamento de face, a gente desce para o pescoço. Uhum. E a mão, normalmente, ela envelhece por conta da formação de manchas, mas também da perda de gordura. E a mão vai mostrando mais os tendões, os Uhum. vasos, ela vai ficando mais esqueletizada. E muitas vezes a gente tem que restaurar esse volume perdido, né? Esse acolchoamento que a pele vai perdendo no processo do envelhecimento. Mas corporal também, e hoje em dia, a mulher dessa faixa etária, ela tem abordado até as partes íntimas como rejuvenescimento, né? Uhum. Para melhora do tônus, para melhora dos sintomas também, vulvares pela menopausa. Então, a abordagem do rejuvenescimento, ela é global. A pele muda inteira, não é só o Exato. rosto, Da né? É o cabeça corpo aos inteiro. pés. Legal. E todos esses tratamentos a gente encontra na Vertu, Érica? Roberta, sim, na verdade, a Vertu, ela é uma projeção da Érica. A gente tem lá, inclusive, todos os colaboradores, os nossos parceiros, os médicos que estão lá porque pensam como eu, em abordar a saúde como um todo, em cuidar do ser humano, em servir, né, em se colocar disponível para ajudar naquela solução, independente do problema que o paciente traz. Então, eu, como médica, trago na minha essência muito do que a gente promete no juramento de Hipócrates. A gente conversou disso no começo, né? Primo non nocere. Primeiro, não cause dano. Secundum, como cavere, previna. Em terceiro, sanare, em terceiro, cure. Então, primeiro, não cause dano. Isso é uma coisa que eu trago muito para mim. Os tratamentos que eu coloco lá são tratamentos em que eu tenho uma segurança de que eu não vou lesar, em que eu vou trazer comigo a segurança de que o paciente vai ter saúde. E eu me coloco totalmente responsável por aquele paciente no momento que eu começo a auxiliá-lo na manutenção da saúde. Então, todos os procedimentos que eu escolho lá são procedimentos em que eu tenho segurança, que eu vou estar oferecendo eficiência, sem fazer o paciente correr riscos. Claro que tudo que a gente coloca para dentro, até uma dipirona, quando a gente toma, a gente pode ter reação alérgica, a gente pode ter uma reação assim, mas os procedimentos que a gente faz lá são procedimentos que trazem promoção de saúde. Então, essa era da terapia regenerativa está me fazendo apaixonada e a gente está trazendo isso tudo lá na Vertu. A gente tem, na verdade, lipoenxertia, uso de nanofet, é um tratamento que a gente faz desde a inauguração, pelas mãos do cirurgião plástico, do Dr. Mário. E a gente tem bastante experiência com isso. Eu sou apaixonada pelo restauro facial com lipoenxertia, os pacientes sabem disso. E agora, com o uso do PRP, o uso tópico de produtos que fazem restauro, o PRP, os exossomos, o PDRN, a gente tem conseguido qualidade de pele e, principalmente, prevenção da flacidez de uma forma muito eficiente. Tecnologia é algo que a gente também usa lá há bastante tempo, com pioneirismo na cidade. Eu acho que a gente consegue somar ferramentas para conseguir mais eficiência. E pacientes lá da clínica sabem que com tecnologia eu tenho extremo cuidado, né? E eu seleciono aqueles tratamentos em que não vão causar muito dano, porque com laser você pode sim causar dano se você
usar potências muito altas ou muitas sessões, né? Então é isso. Na dermatologia, a gente consegue ter um arsenal terapêutico muito grande, né? E isso certamente é apaixonante. E talvez conflitante para o paciente saber o que é que ele tem que usar, né? Se tem tanta coisa hoje em dia, eu imagino a confusão que é para uma pessoa abrir o Instagram e ver que está todo mundo fazendo aparelho X, aparelho Y. Então, apesar de ter todo esse arsenal lá, a minha primeira conduta é ensinar o paciente, né? O que está acontecendo com ele? Qual é o processo do envelhecimento? Por o que ele vai passar nos próximos anos? E para prevenir isso, o que a gente tem de ferramentas que cabem a ele? Muitas vezes ele tem características que são muito, muito boas, que ele não precisa abordar, né? E tem características em que ele é mais vulnerável e que ele precisa trabalhar nesse quesito. Então, eu acho que o carro-chefe lá na clínica é educar o paciente, fazer com que ele entenda quem ele é, quais as queixas dele e como é que a gente vai conduzir isso a longo prazo. Isso que eu ia perguntar agora, porque eu acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente devem estar pensando, tá, mas por onde eu começo, né? Porque já que a gente tem tantas opções, por onde um paciente começa? E pelo que a Érica comentou aqui, vai começar por aquilo que condiz com a sua natureza, certo? Eu acho que antes disso, porque é um caminho longo, prevenir é uma conduta que a gente tem que ter sempre, persistentemente. No momento que a gente para de prevenir, a gente está à mercê daquilo, né? Então, se eu quero cuidar da minha saúde, cuidar da minha imagem, primeiro eu preciso entender se eu estou motivado para isso. Porque muitas vezes eu vou precisar mudar hábitos. E para mudar hábitos, isso gera desconforto. E para isso eu tenho que estar motivado. E leva tempo. Exatamente. Então, é a primeira coisa que eu tento alertar o paciente. Segundo, ele precisa se informar, né? E ele precisa de uma fonte de informação confiável. Hoje a gente tem realmente fontes informacionais em todo lugar e nem sempre essas fontes são boas. Então, o paciente precisa buscar fontes éticas, fontes confiáveis, para daí ele conseguir discernir entre aquela pessoa que vai ajudá-lo nesse processo. Ela está realmente focada em trazer benefício, em trazer saúde, em trazer resultado com segurança, com ética, ou aquela pessoa tem todas as ferramentas, mas o foco principal é trazer lucro advindo daquele tratamento. Então, acho que isso é uma coisa que muda muito a história do caminho do paciente, né? Porque nesse mundo, o céu é o limite em gasto, em investimento. Então, essa pessoa que está te orientando a isso, ela precisa ter esse pensamento de tentar trazer com o melhor custo-benefício aquela programação para você seguir, né? Estou falando já mais especificamente do tratamento estético baseado em tecnologia, que gera mais investimento. E, enfim, começar, eu acho que, assim, você tem que começar pensando em demonstrar saúde. Eu acho que aquilo que traz uma aparência de saudável. Eu tenho que ter água na pele, eu tenho que ter viço, eu tenho que ter luminosidade, eu tenho que mostrar para os outros que a minha pele traduz um ser que é saudável, né? Depois disso, a gente tem que pensar qual é a mensagem que esse rosto passa. Tem algum ruído de imagem que está desfavorecendo o relacionamento? Eu estou mostrando um cansaço que eu não tenho? Eu estou mostrando uma tristeza que eu não tenho? Né? Acho que isso é importante também. E aí, no lapidar, a gente pode trazer características que tragam atratividade, beleza, se é uma coisa que está em incongruência com o que aquela pessoa deseja e sente. Acho que é simples. O processo é esse. Processo de autoconhecimento, né, Érica? Exato. E acho que isso também traduz o quando começar, né? Então, não só o por onde, já que a gente tem um monte de tecnologias, mas o quando também. A gente vê que tem muita gente iniciando precoce. Não sei se isso vai fazer bem a longo prazo. Vamos lá. A preocupação com saúde, a preocupação com imagem, é uma coisa que tem que ser ensinada em casa pelos pais. É uma coisa que deveria ser ensinada na escola. Como promover saúde, como prevenir doenças. Né? Eu acho que na infância é responsabilidade dos pais
a forma como a criança se alimenta. É responsabilidade dos pais ensinar essa criança a ter uma disciplina emocional, né? Porque um distúrbio emocional, uma fase de muito estresse, gera inflamação, que vai gerar um processo avançado de envelhecimento. Então, quando a gente fala de prevenção, é uma coisa que tem que vir desde sempre, né? Quando um paciente adolescente vem ao consultório com queixa de acne inflamatória ou com queixa de estrias aos 13 anos, eu entendo que se aquela alimentação fosse correta, fosse equilibrada, fosse saudável, essas queixas seriam minimizadas, né? Muitas vezes a gente consegue controlar com uma alimentação correta. Então, sempre. Mas a partir dos 20, 25 anos, eu acho que daí, quando essa pessoa tem a noção da importância de trazer uma imagem saudável, cuidar da superfície da pele. Nessa fase é tão fácil. É verdade. A gente tem esse frescor, né, dos hormônios e da juventude. Colágeno. Então, manter uma pele viçosa, com aparência dos poros adequada, sem acne, sem cravinhos. Cuidar para que não tenha olheira, cansaço, né? Isso é tão simples. E, principalmente, prevenir esses processos inflamatórios que começam nessa etapa e que vão se manifestar lá por volta dos 35, 40 anos, quando, de fato, a gente começa a mostrar alguns sinais de envelhecimento. Aí é que o jogo de verdade começa. E eu tô aqui, ó, organizando minha cabeça com os milhares de perguntas que eu tenho. Mas essa questão que você falou de começar cedo, tal, é um assunto super relevante da gente abordar, porque nessa fase a gente está recebendo no consultório mães preocupadas, dizendo que as filhas de 10, 12 anos estão começando a usar maquiagem e cosméticos, né? E a gente tem... foi um assunto abordado no último congresso, de um bloco inteiro falando disso, de prejuvenation, que é a prevenção do envelhecimento. É um termo novo de prevenção, que é o que a gente abordou agora. Mas quando isso acontece precocemente, essa preocupação com o envelhecimento acontece aos 12 anos de idade, isso talvez seja um comportamento, um distúrbio, né? De que essas crianças estão sendo influenciadas de uma forma incorreta e irresponsável, muitas vezes. Existe atualmente até o termo Sephora Kids, de meninas de 10, 12 anos que vão em grupo em loja de cosmético, providas do cartão de crédito da mãe, e gastam muitas vezes milhares de reais em cosméticos e cremes anti-envelhecimento, né? Isso vai além da questão do estar agindo de forma precoce, né, para a sua faixa etária, mas tem que se conversar com essas mães sobre isso, para que elas tenham o conhecimento de que muitos dos cremes trazem ativos que têm uma ação semelhante ao hormônio, né? Ou que podem bloquear o hormônio. Cremes anti-envelhecimento que têm substâncias que nessa faixa etária podem ser tóxicas, né? Tem a questão que não se sabe ainda dos microplásticos das embalagens que podem funcionar como tóxicos, que vão ser absorvidos, né, na pele. A gente sabe que a pele absorve os ativos, a gente faz reposição hormonal com géis, né, que vão atravessar a pele, vão penetrar na corrente sanguínea e vão funcionar de forma sistêmica. Então, todo creme que a gente aplica na pele vai permitir a permeação daqueles ativos que compõem, né? Daqueles ingredientes que estão lá. Então, isso é uma coisa séria, isso é uma coisa que tem que ser debatida. E eu acho que vem dos pais começarem a tomar um pouco do controle de onde essas crianças estão se informando, o que está funcionando para inspirá-las, né? E tentar ajudá-las a modular o que é uma informação boa e confiável daquilo que é simplesmente modismo e algo que pode trazer malefícios. Eu ia falar sobre isso, sobre o onde as crianças estão buscando informação, né? Porque a gente vê hoje a influência das redes sociais, né? A gente teve um boom recente de mais frequência de informação em redes sociais que surgiram para o quê? Serem álbuns fotográficos, né? Hoje tudo é comércio, tudo é venda, né? As pessoas estão aproveitando o potencial que realmente uma rede social traz para que ela divulgue o trabalho dela, porém, a gente não consegue limitar totalmente o público que tem acesso àquilo ali. Então, acho que acaba que as crianças veem certas coisas que elas, de fato, se inspiram, né?
influencers, pessoas que acabam influenciando essas crianças de fato, né? Existe o benefício dessa geração ter acesso a informações que antes não tínhamos. Na minha geração, a gente não tinha. Tinha que se buscar em livros, na biblioteca, ou que se ter uma grande enciclopédia, que era, na verdade, um patrimônio, né? Era demorado a gente reter informação. Hoje em dia, isso é muito veloz. Mas a necessidade de se controlar isso, porque a internet é uma fonte de informações benéficas e maléficas também. E uma criança nessa faixa etária ainda não tem a maturidade e a malícia de entender se aquela informação é verdadeira e é benéfica. Então, e se é para ela também. Né? Exato. Então, os pais, eles têm que retomar o protagonismo na formação dos filhos, né, Roberta? E deixar de fazer com que essa lapidação da formação dos adolescentes seja feita pelo TikTok, por exemplo. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? O quanto as crianças e os adolescentes, eles estão vulneráveis ao que está ali, principalmente no TikTok, né? Que é a rede social que hoje eles mais usam, né? E o quanto as crianças, às vezes, e os adolescentes acham que o que está ali é para eles, né? E, na verdade, não encaixa, né? Então, isso realmente é um cuidado que os pais e as mães têm que ter esse controle, né? E muito interessante isso que você comentou sobre a questão do tema do congresso, de tão novinhos já estarem buscando por produtos, né? Nossa, se eu olhar para minha geração, acho que, gente, eu com 10, 12 anos, eu só queria brincar. Exato. Na rua, de mal preferência. batom, né? A gente passava, às vezes, para brincar, imitar a mãe, botar um saltinho lá. Sim. A minha mãe penava para colocar um lacinho em mim com 10, 12 anos. Mas está tudo muito diferente. Eu acho que esse anseio da criança e do jovem de crescer rápido, né, de ter independência, mas essa questão do cérebro ainda não está totalmente formado e a gente não tem muito do freio, né, e querer ser ansioso, ter pressa de tudo, é um pupurri de coisas que geram um risco muito grande. A gente precisa estar perto deles. E é tão gostoso a gente aproveitar cada etapa, né? Você estava falando aí dos 25 anos, mais ou menos, estava organizando minhas perguntas aqui e os filmes passando na minha cabeça, né? Poxa, é uma fase que a gente está desenvolvendo profissionalmente, a gente está se encontrando. Talvez algumas pessoas com 25 anos já estão formadas ou já estão trabalhando naquilo que gostariam. Outras estão se desenvolvendo, estão buscando, né, onde vão trabalhar, estão buscando conhecimento, enfim. Então, acho que é tão gostoso a gente aproveitar cada etapa, né? E, claro, a gente conseguindo ter profissionais como a Érica junto, que acompanha a gente e entende que é o mais importante. Entende a minha etapa. Eu, por exemplo, estou aqui nos 30, começando a ter os reflexos lá dos 25, igual ela comentou. Então, é uma olheira que incomoda, é uma ruguinha, né? Esses dias, estava me olhando no espelho, eu vi que o lado direito, ele sempre traz uma ruguinha a mais. É mais forte esse lado direito. Falei, da onde é isso? Aí, esses dias, eu fui fotografar para um cliente, eu falei, descobri. É daqui, por causa da fotografia, eu sempre fechei o olho direito. Exercitou mais essa musculatura por conta da... E tudo bem, faz parte da minha história. Não que eu não vá lá na época tirar minhas ruguinhas. Mas eu entendo, né? Faz parte da história. Então, acho que cada fase da nossa vida é gostoso a gente aproveitar, né, Érica? E cuidar sempre, buscar cuidar como um todo. Sim, com equilíbrio, né? Com o devido valor e tudo mais. A gente falou, é importante cuidar da imagem. É importante prevenir processos que lá na frente a gente se arrependa de não ter feito. Mas nessa idade, menos é mais, né? Sim. É muito fácil nessa idade. Não precisa haver exageros. Legal. E, Érica, a gente ainda tem uns minutinhos aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do que a gente encontra hoje na Virtude Tratamentos? Para quem está aqui assistindo, acho que o pessoal com certeza ficou curioso, porque você comentou que na Virtu o propósito de vocês é cuidar dos pacientes como um todo, né? Então, a gente já sabe que tem a área da dermatologia. O que mais que a gente encontra de tratamentos, de cuidado na Virtu? Bom, dentro da clínica, a gente tem uma equipe que
tenta trabalhar de forma integrada, né? Então, quando eu sinto a necessidade de que o paciente seja visto por outra especialidade, eu tenho essas especialidades lá para cuidar do paciente. E muitas vezes a gente debate o assunto do paciente. Então, o Dr. Alexander, ele faz uma medicina do esporte, ele faz a prevenção, ele, na verdade, de formação, ele é cirurgião cardíaco e ele entendeu um momento da vida em que, antes de abrir o paciente para consertar o dano, ele queria participar do processo de prevenção. Então, ele se aprofundou nisso e ele faz consultas também com muita informação e um processo de educação muito profundo. A gente tem a ginecologia com a doutora Ana Carolina Gandolfo, que eu tenho muita admiração por ela, porque ela é um ser humano muito especial, muito humana, muito dedicada aos estudos. E ela tem essa habilidade de orientar, de formar, de fazer com que a mulher se conheça e saiba pelo que ela está passando. E ela faz isso de uma forma muito acolhedora. As pacientes dizem que eles se sentem muito, muito bem de estar lá. Ela trata bastante da parte hormonal e como a maioria das minhas pacientes está nessa fase próxima de climatério, é muito importante tê-la perto, porque é uma fase em que eu preciso muito que as coisas estejam fluindo bem, e muitas vezes eu oriento a paciente de que a reposição hormonal é uma conduta bem-vinda para que ela consiga prevenir as alterações que vai sofrer nos próximos anos. Na cirurgia plástica, a gente tem o Dr. Mário, que é um artista e muitas vezes eu me emociono com os resultados dele. A paciente deita na maca de um jeitinho e quando ela levanta, a gente lacrimeja de ver a beleza nascer, né, daquele rosto que foi lapidado. E a gente usa lá muito do restauro com gordura, nanofat para flacidez de pálpebra, uma lapidação da face de forma bastante natural. Enfim, terapia capilar é uma coisa que a gente gosta bastante lá, porque queixa de cabelo todos temos, da infância até a senescência, né? Por vários motivos e várias razões, homens e mulheres. Então, a Vanessa tem bastante experiência com isso e ela traz também vários procedimentos bastante modernos para isso, terapia regenerativa para cabelo também. Enfim, tem uma equipe pela qual eu sou apaixonada. E na dermatologia, a minha abordagem é sempre, né, de na consulta entender quem é esse paciente, quais são suas necessidades, fazer com que esse paciente se enxergue, se conheça, para que ele entenda quais são, de fato, as queixas dele. Eu converso sobre toda a abordagem desse projeto que é prevenir o envelhecimento, ou trazendo beleza, degrau a degrau, passo a passo, né? Eu não gosto de fazer grandes transformações, né? Eu não exponho imagens de antes e depois para não criar essa ideia de que as grandes transformações sejam necessárias. E eu abordo os pilares, né? As coisas mais importantes para que esse caminho de prevenção seja bastante eficiente. E uma das coisas que eu falo para os pacientes que é inegociável é: se eu não quero envelhecer, ou seja, se eu não quero mostrar que a minha face escorregou e derreteu no processo do tempo, eu preciso desligar uma das duas forças que puxam a gente para baixo. A gente tem a gravidade puxando a gente para baixo a todo momento. E a gente tem músculos de ação depressora na face, cuja contração traz o rosto para baixo. E a forma de eu prevenir isso é orientando o paciente uma mímica facial mais adequada, fazendo musculação com os músculos que têm ação elevadora e fisioterapia com os músculos que fazem uma ação depressora. E o fisioterapeuta que eu uso na clínica é a toxina botulínica, né? Para consertar todo o esqueleto, tem o Léo lá, que é a sumidade, que eu falo que é um anjo que pousou lá na clínica, que a gente cuida com todo o amor. Mas na questão das rugas e da flacidez, eu peço ajuda da toxina botulínica, que eu uso de uma forma bastante diferente. Eu costumo não usar o Botox como um ferro de passar roupa que alisa a pele, que deixa a pele estatelada, mas um fisioterapeuta que educa essa face a ter uma mímica mais leve, mais suave, mais jovial. Depois disso, a gente olha sempre para
para a questão da projeção profunda da geometria facial, porque tudo que a gente usa na estrutura, ela acaba se manifestando na superfície, né? Então, se eu não tenho projeção, se eu não tenho ângulos, se eu não tenho uma geometria adequada, eu vou enxergar um rosto sem projeção e eu vou enxergar flacidez, eu vou enxergar esses ruídos de imagem que a gente citou. E muitas vezes a gente tem que abordar dessa forma. Depois disso, tem a questão da sustentação superficial, onde a gente tem os ligamentos que seguram a pele lá em cima, onde a gente tem o colágeno de sustentação e muitas vezes a gente tem que promover estímulo disso. Aí o arsenal terapêutico é gigante, né? E aí, por fim, a gente vai olhar para a superfície da pele, qualidade de pele, elasticidade, manchas, vasinhos, acne, lesões de fotodano pré-cancerosas. E aí também o arsenal de ferramentas que a gente usa para tratar a pele é gigante. Então, o meu papel é orientar o paciente de tudo isso, é fazer um diagnóstico bem detalhado e, a partir daí, mostrar para ele quais são as possibilidades que cabem a ele, que vão ser eficazes, para que ele consiga planejar de uma forma, porque ele vai precisar entender se ele tem tempo para isso, se ele tem investimento para isso, né? E faz parte também da função do médico ajudá-lo nesse processo de decisão. Legal, que completo. Vocês não acharam que dermatologia a gente só ia falar de botox, né, gente? Pelo amor de Deus. É um universo. Olha quanta coisa legal que a Érica trouxe aqui pra gente. Tenho certeza que você que assistiu esse episódio teve aí bastante insight, bastante dúvidas, talvez. E eu vou deixar aqui nas descrições como você faz para encontrar a doutora Érica e a Clínica Vertu, se a sua questão talvez não for dermatológica, mas de outra especialidade, né, Érica? Então, queria agradecer a Érica, primeiramente, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para vir aqui, dividir essa mesa comigo e trazer tanto conhecimento para nós, né? Que foi uma aula gratuita aqui, né? Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, Roberta. É uma delícia estar aqui. Você sabe o quanto eu aprecio a tua companhia e falar desse assunto que é apaixonante. Eu me coloco sempre à disposição. Conte sempre comigo. Obrigada. Eu só vou liberar porque ela tem agenda, tá? Porque minha vontade é de ficar aqui, aprendendo com ela o tempo todo. Gente, ó, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou deixar aqui nas descrições as redes sociais da doutora Érica, da Clínica Vertu. E vejo você no próximo episódio. Até mais.